And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Olha, boas pessoal, este dia de Halloween vamos aqui analisar alguns jogos do Masters 1000 de Paris, que começa hoje, e também debater à Finals com 2 jogos a decorrer no dia de hoje. Por isso, se vocês são apaixonados pela esta modalidade e gostam de colocar o seu conhecimento à prova, têm-se restar na Betano, a casa que oferece os melhores odds em pré-live, e também vocês conseguem ver os jogos a partir da Betano, só precisa ter uma conta e meia dúzia de cêntimos para assistirem aos jogos que vocês gostam. O link está na descrição para quem quiser abrir uma conta. Deve fazer porque ficará a ganhar. Feita a publicidade, vamos aqui logo ao primeiro jogo. O jogo entre o Marin Cilic e o Musetti. Escolhi esse jogo principalmente tendo em conta a odd do Marin Cilic. Acho que é uma odd desajustada. Acho que para o primeiro jogo no Masters 1000 de Paris, com as condições que não são muito rápidas, mas também não são lentas, aqui há possibilidade de um jogador como o Musetti, um jogador que tem uma backhand que muitas vezes a utiliza para recuperar tempo, porque é uma pancada que é executada de forma mais rápida do que, por exemplo, uma backhand a 2 mãos, e por isso aumenta a velocidade e muitas vezes pode o adversário acabar por bater na bola sem estar bem preparado em termos de apoios para o fazer. E o Musetti vem de uma derrota em Basileia 2-1 frente ao Ramos, mas em Nápoles venceu frente ao Berrettini por 7-6 e 6-2, por isso tem aqui um título recente e está moralizado. Já o Cilic, nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 2 vitórias, e 2 derrotas recentes, uma frente ao Khachanov no Cazaquistão e outra mais recente em Basileia frente ao Ridderknecht por 2-1. Acredito que sim, o Cilic, por toda a experiência que tem, pode até acabar por vencer o jogo. No entanto, não estou convencido que será um jogo tão rápido quanto ao odds sugere. Por isso, aqui o meu conselho para os que puderem ver o jogo é sempre o recomendado. Para quem não puder, ponderar aqui um handicap positivo a favor do Musetti. O Musetti a ganhar um set, por exemplo, poderá ser interessante. Claro que, como eu disse inicialmente, ver como é que os jogadores estão a servir, como é que estão a reagir quando tem um break para defender ou quando tem um breakpoint para converter, a parte da estratégia, a parte emocional é sempre muito importante e não deve ser colocada de parte. Depois partimos aqui para outro jogo que acaba por entrar na mesma premissa, o Schwartzman contra o Cressy. O Cressy é um jogador, um bot server, um jogador que serviço vôlei, no entanto também tem uma boa forehand pesada a fundo do corte, principalmente quando a bola vem ali na zona do ombro. Ele tem facilidade em bater esse tipo de bolas, mas depois aquelas bolas à rede, aquele jogo mais variável, ele tem mais dificuldades, que também, como é muito alto, acaba por perder um bocadinho de agilidade. Aqui o Schwartzman não fez uma temporada muito boa. Basta ver que o Schwartzman vem de uma série de derrotas, são 6 derrotas seguidas. Perdeu contra o Rublev em Viena, que o Daniel Medvedev venceu. Perdeu em Antuérpia frente ao jogador da casa, David Goffin. Perdeu em Tel Aviv com o Ridderknecht por 2-1. Perdeu na Lavers Cup com o Tsitsipas. Perdeu na Davis Cup contra o Yember. Perdeu contra o Tiafoe para o US Open. Por isso aqui o Schwartzman este ano não foi um ano que ele conseguiu mostrar o seu melhor ténis, e os resultados também ficaram um bocadinho aquém da expectativa em comparação, por exemplo, com o ano passado. Depois o Cressy, no entanto, também não está num grande momento, porque nos últimos 5 jogos venceu apenas um, foi frente ao Ivashka em Estocolmo. Depois perdeu com o Tsitsipas e perdeu mais recentemente frente ao Striker, que é o apadrinhado do Roger Federer. Em termos de confronto direto, em 2021, houve um jogo entre os dois, ainda no Wells, e o Schwartzman ganhou por 2-1. O Schwartzman é um jogador de gravidade baixo, é um jogador que normalmente responde bem ao serviço, e é um jogador que varia muito, e principalmente no fundo do corte é um jogador sempre muito perigoso, porque mete muita potência na pancada. Aqui eu acho que o Cressy acabará por dificultar um pouco a vida aqui ao Schwartzman. No entanto, esta odd dada ao Cressy é modo perigosa, e eu percebo pelo momento do Schwartzman, mas se há torneio onde normalmente os jogadores tentam esquecer-se do mau momento, é um Masters 1000, é um Grand Slam, é um torneio desta importância. Por isso eu aqui, tal como sugeri no jogo do Cilic contra o Musetti, tentaria um handicap positivo
a favor do Schwartzman, porque é um jogador que responde bem, é um jogador que, se estiver num dia bom, é capaz de ganhar até em 2-0 ao Cressy e, tendo em conta o confronto direto, pode ser interessante um 2-1 para o Schwartzman ou um 2-1 para o Cressy. Não interessa, interessa é temos um handicap que consiga suster a nossa análise e consiga suster a diferença de games entre os dois. Também outra opção seria um over 2,5 a pensar naquilo que foi a tendência ou é a tendência quando esses dois jogadores se cruzam, porque foi 2-1, mas se formos ver em termos de parciais, foram 6-2, 3-6 e um 7-5 no último set a favor do Diego Schwartzman. Por isso temos aqui um over games, um over sets ou um handicap positivo, dependendo do vosso perfil de risco, a favor do Diego Schwartzman. Partimos depois para um jogo que também para mim acabará por ser muito interessante, jogo entre o Bublik e o Mikael Ymer. O Bublik perdeu em Basileia nos quartos de final frente ao Aliassime, que depois viria a ganhar o torneio, o terceiro este ano. Em Basileia deixou para trás jogadores como o Alberto Ramos Vinolas por 2-0, deixou para trás o Karasev também por 2-0. Em Florença perdeu nos quartos de final frente ao JJ Wolf. No entanto, venceu o Mutet, que também ficou na repetir um 7-5, um 6-4. Venceu um Garin por 7-5 e 6-2. O Bublik, como eu costumo dizer, é um jogador que gosta de dar espetáculo. Como eu costumo dizer, digamos, é um Kyrgios que gosta de dar espetáculo, gosta de fazer trick shots, gosta de envolver o público no seu jogo, mas é um jogador sempre muito imprevisível, é capaz do melhor e do pior. Apanha aqui um Ymer que está num bom momento, só perdeu um dos últimos 5 jogos, que foi frente ao Stefanos Tsitsipas em Estocolmo, estava a jogar em casa e perdeu nos quartos de final. Pode ser visto como um bom resultado, jogava em casa, jogava com um jogador que é melhor, tem outro tipo de abordagem ao jogo, mas mesmo assim venceu um Tommy Paul, venceu um Alice, venceu Lestienne e venceu um Leca recentemente na qualificação para o quadro principal por 2-0, 7-6 e 6-2, e isso aqui poderá ser uma vantagem para o Ymer. Porquê? Porque já tem 2 jogos nessa superfície. Porque teve que fazer 2 jogos de qualificação, venceu o Lestienne. O Lestienne até seu primeiro set por 6-4 e depois desistiu quando o sueco estava a ganhar por 4-2 no segundo parcial. Depois venceu o Leca, depois temos aqui um jogador que já está mais adaptado a esta superfície e poderá tirar partido disso. No entanto, o que é que será mais provável a longo prazo? Será a vitória do Bublik, porque é um jogador que, se estiver concentrado no seu jogo, embora com aquela mania de fazer pontos bonitos, puxar o público para o jogo e ser determinante, acredito que o Bublik a longo prazo leva a melhor. Há um jogo entre os dois em 2021, na Davis Cup, onde o Bublik ganhou por 2-1. É um contexto de seleções, é diferente, no entanto, não deixa de ter aqui alguma relevância, visto que foi o ano passado e não é um período superior a 18 meses. Como sabem, já falei isso em vários pontos de break. Tudo o que é um confronto direto superior a 18 meses, eu não dou grande peso. Como este jogo, embora num contexto de seleções está dentro desses valores, pode ser visto como um dado importante para discriminar uma opção de valor. Quais são as opções de valor que eu vejo aqui para esse jogo? Vitória do Bublik a longo prazo poderá compensar a partir do modo 1,80 para cima. 1,80 seria mesmo ali no limiar do valor. Depois tem a questão do overgames, que poderia ser interessante, visto que foi um 2-1 no contexto de seleção e o ambiente pode favorecer o Mikael Ymer, porque já tem 2 jogos nessa superfície e já está mais do que adaptado. Poderia ser interessante. Um oversets. Eu aqui, com base na minha experiência, ficaria do lado do Bublik, mesmo correndo o risco de o Ymer já ter 2 jogos na superfície, está mais adaptado, mas não encontrou um jogador como o Bublik, com essas armas que ele tem. Serviço, forehand, backhand, jogar rede, imprevisibilidade no seu jogo. É um jogador que esconde a pancada até o último segundo. É um jogador que não se deixa ler, digamos assim, e por isso vejo aqui uma vitória para o Bublik. Depois, Sebastian Korda contra o Alex de Minaur, também um grande jogo no dia de hoje, está marcado para as 20 horas. Sabemos que no ténis acaba por ser um bocadinho a NBA, os desportos americanos, raramente começa a horas, porque isto depois tem a ver com o jogo anterior que é jogado no mesmo corte, por isso depende sempre do jogo anterior, se demorar mais do que o previsto. No entanto, o Sebastian Korda teve a treinar com o Novak Djokovic, estive a ver o treino deles já em Paris,
Os jogadores têm sempre este tempo para começar a adaptar o seu jogo. O Sebastian Korda teve a treinar com o Novak Djokovic, por isso pode ser interessante aqui essa abordagem. No entanto, o Sebastian Korda vem de uma derrota em Antuérpia frente ao Aliassime, foi campeão, perdeu, foi na final, é o finalista vencido, mas deixou uma boa imagem. O que ficou, na minha opinião, foi a capacidade de converter breaks, porque ele teve 2 break points e não converteu nenhum. Também mostra a estratégia do Aliassime e a capacidade de lidar com esse momento. No entanto, nos últimos 5 jogos só tem uma derrota, por isso venceu o time em Antuérpia, venceu o Nishioka em Antuérpia, venceu o Khachanov em Antuérpia e venceu o Marco Giron em Antuérpia também. O Alex de Menor perdeu contra o Gerune nos oitavos de final de Basileia, do ATP 500 de Basileia, ao Gerune que jogou a final mais tarde com o Aliassime, perdeu. Foi o finalista vencido de Basileia. Em Estocolmo, somou 3 vitórias. Venceu o Shapovalov, o JJ Wolf e o Bonzi. Depois perdeu com o Gerune também. 2-1. Foi aqui 2 jogos num espaço de uma semana com o mesmo adversário. Só que neste jogo foi nas meias finais, em Estocolmo, e em Basileia foi então nos oitavos de final. Em termos de confronto direto, 2021, relva Wimbledon, Sebastian Korda ganhou 3-1 ao Alex de Menor. Aqui, honestamente, vejo o Sebastian Korda a vencer o Alex de Menor, embora é um jogador rápido, é um dos jogadores mais rápidos do circuito. No entanto, este ano não foi um ano que eu simplesmente ficasse deliciado com o jogo do australiano, e por essas razões, e também para aquilo que é o momento dos dois jogadores até aqui, parece-me que o Sebastian Korda e, para além do mais, ter treinado com o Djokovic, que é um polvo, é um jogador que cobre cada centímetro do corte, acho que teve aqui um bom treino para depois conseguir vencer aqui o Alex de Menor. Passamos então para os jogos das meninas. Como sabem, no Fort Worth, 17 anos depois da WTA Finals, está de volta aos Estados Unidos, no estado de Texas. Vai ser 2 artigos, aliás, um a falar sobre esta questão, 17 anos depois de ter voltado aos Estados Unidos, falar um pouco sobre os grupos, quem é a favorita e aquela que pode surpreender, e depois, mais tarde, também vai ser um artigo a fazer um título comparativo entre os valores que vão ser ganhos entre a WTA Finals e o ATP Finals. É uma discrepância enorme se olharmos para o campeão invicto, por exemplo, e também quem chega à final. Isso depois, mais tarde, vocês podem ver isso a partir da academia. Agora vamos fazer aqui apenas uma breve análise a esses jogos que vão existir no dia de hoje. A Pegula Sakkari é o segundo ano consecutivo que vai à Finals. A Pegula é uma jogadora que este ano fez uma boa temporada e por isso acaba por estar entre as 8 melhores do mundo, porque isto é, as 8 melhores do mundo disputam igual aos homens. A Pegula vem de uma série incrível de resultados, 5 vitórias nos últimos 5 jogos, e por incrível que pareça, o último jogo da Pegula foi frente à Sakkari, em Guadalajara, no México, onde a Pegula venceu na final a Sakkari por 6-2 e 6. Foi no dia 23 de 10 de 2022. Praticamente 8 dias depois voltam a jogar e claro que aqui há uma vantagem psicológica da Pegula em relação à Sakkari. No entanto, a Sakkari também, tirando essa derrota contra a Pegula, vinha de uma série boa de vitórias. 4 vitórias, frente à Kostiuk, frente à Collins, em Guadalajara, Kudermetova e Buskova. Em termos de confronto direto, acho que está um bocadinho muito equilibrado. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias para a Sakkari, 2 para a Pegula. No entanto, se nós tirarmos o jogo em Eastbourne entre as duas, que vem em 2019, e não cumpre o requisito dos 18 meses, há 2 vitórias para cada uma. Por existir este grande equilíbrio, e descartando um bocadinho o torneio do Guadalajara, que é num contexto diferente, é no México, e a superfície também é outra, as características são outras. Essa superfície, a bola vai correr, é um bocadinho parecido com a superfície do US Open. A bola corre, mas também há tempo para conseguir controlar. Acho que é um jogo onde a Sakkari pode sentir-se bem, porque é uma jogadora que gosta de ter tempo para preparar a próxima pancada. Por isso essa odd, que neste momento está abaixo de um 50 para a Jessica Pegula, acho que é uma odd relativamente baixa. Acho que poderá ser um jogo mais complicado do que a odd prevê. Por isso, handicap positivo a favor
da Sakari poderia ser interessante, um 3,5, 4,5, depende. Podem ir buscar o máximo desde que haja valor, mas 3,5, 4,5 já seria interessante. Começar com uma vantagem de 3 ou 4 games faz diferença no final depois. Não estou a ver um jogo como o último, que foi um 6-2, 6-3. Por isso, esse é o meu conselho para esse jogo. Se puderem ver, é como eu digo, a minha primeira recomendação para todos os jogos é ver os jogos e depois tentar fazer uma análise do que se passa dentro do corte, porque há coisas que nós infelizmente não conseguimos determinar se vão acontecer, se não vão, que impacto é que vão ter no jogo. Uma jogadora pode cair, uma jogadora pode perder, teve uma oportunidade para dar o break mas não deu, e isso pode pesar emocionalmente nela e afetá-la a tal modo que ela começa a disparar erros não forçados atrás uns dos outros. Por isso é sempre bom ver os jogos. Depois temos a Jaber contra a Zabalenka. A Jaber é número 2 mundial, acaba por estar aqui juntamente com a Iga Swiatek, são as duas grandes favoritas à conquista deste troféu. E já passo aqui um spoiler: as 8 jogadoras nunca venceram este torneio, por isso vamos ter uma campeã inédita. Por isso vai ser interessante ver quem será. A Iga Swiatek parte como favorita, depois logo atrás parte a Om Jaber. No entanto, vai jogar contra uma jogadora que é uma jogadora muito irregular, é uma jogadora que este ano andou por cima, andou lá por baixo também, é uma jogadora que não encontrou o seu melhor ténis. Os resultados também acabam por falar um pouco assim, porque, embora nos últimos 10 jogos a Zabalenka tem 6 vitórias e 4 derrotas, mas, por exemplo, ali contra, e aqui destaco, por exemplo, o jogo da Zabalenka contra a Iga Swiatek no US Open este ano, foi 2-1 para a Iga Swiatek, foi um jogo difícil. Claro que a temporada, quanto mais se arrastou para o final, ela foi recuperando os índices de confiança. Começou mal o ano, mas depois foi encontrando o seu ténis, foi melhorando, e também o novo treinador também ajudou bastante nesse aspecto. A Om Jaber, nos últimos 10 jogos, só tem 2 derrotas. Frente à Liu, em casa, na Tunísia, perdeu por 2-1, e também no US Open, onde perdeu contra a Iga Swiatek na final. Foi a finalista vencida, mas não deixa de ser um grande percurso. Chegou à final, perdeu, mas a Om Jaber está num grande momento. Em termos de confronto direto, pois aqui temos 2 vitórias da Zabalenka, uma da Jaber. A Jaber foi em 2020 no Roland Garros, já não contabilizo, e depois em 2021 é a Abu Dhabi. A Zabalenka ganhou por 2-0 e também o ano passado em Wimbledon, na relva, a Zabalenka venceu por 2-0. Daí que essas odds estejam equilibradas. É um jogo equilibrado, é um jogo que vai ser decidido no detalhe. No entanto, passo aqui 2 informações que são importantes na minha opinião. A Zabalenka utiliza a técnica da força e a Om Jaber utiliza a força da técnica. Por isso, o jogo da Jaber é sempre um jogo muito mais variável, é um jogo onde é muito mais difícil de tentar antecipar movimentos e preparar a próxima pancada. E isso poderá dificultar um jogo mais físico, mais explosivo da Zabalenka. No entanto, se a Zabalenka estiver bem posicionada no fundo do corte, estiver ali a 3, 4 metros da linha de fundo, pode conseguir se antecipar, pode conseguir. Agora, se por exemplo vai uma bola à rede, como a Jaber muitas vezes costuma fazer, drop shots, variar o máximo, aprofundar de bola, uma bola curta, uma bola mais comprida, uma bola mais mole, uma bola mais com ressalto mais baixo, que respinga para fora, isso aí vai dificultar muito a Zabalenka. E por isso, e também por aquilo que tem sido a temporada das duas, eu deposito mais confiança na Om Jaber do que na Zabalenka. No entanto, é um jogo que pode cair para qualquer lado, meus amigos. Por isso, é um jogo que vocês têm que analisar, têm que perceber qual é a jogadora que para vocês está em melhor momento e que melhor ténis está a praticar. Eu confio mais no Om Jaber, acho que é uma jogadora mais confiável a longo prazo do que a Zabalenka, que é um jogo que tira muito partido da componente física. Mas quando encontra do outro lado da rede uma jogadora que varia muito o jogo, é difícil, muitas vezes aquelas pancadas chapadas da Zabalenka podem ir para fora, porque bate a bola um bocadinho fora do corte, ou então ficam na rede. Porque o efeito que a bola traz, o ressalto, depois o posicionamento da jogadora adversária para tentar condicionar onde a bola pode passar, acredito que a Om Jaber aqui levará a melhor e garantindo já uma primeira vitória neste grupo. Pessoal, este foi o Ponto Break. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações para os próximos vídeos e não se esqueçam que apostar não é dar dinheiro, o resultado é perceber se o valor que nos é dado compensa o risco de nós estarmos errados.